pessoal, tudo tranquilo? Nessa videoaula eu quero falar com vocês sobre juros compostos. Tá? Esse tipo de juros, né, ele é muito utilizado em diversas situações do nosso dia a dia. Aplicações financeiras, empréstimos bancários, juros do cartão de crédito, né, são todas situações aí que envolvem juros compostos, tá certo? Então eu vou apresentar para vocês inicialmente as fórmulas que a gente utiliza quando a gente está tratando de juros compostos. Então, para isso, você considera C o capital, T o tempo, J juros, I a taxa de juros e M o montante. A gente pode demonstrar que o montante, né, nessa situação de juros compostos ele é calculado por essa fórmula aqui. M é igual a C que multiplica 1 mais I elevado a T. Tá certo? Então, o montante é calculado dessa maneira. Né? E aqui cabe uma observação que é a seguinte: cuidado para não confundir essa fórmula com a fórmula lá dos juros simples. Nos juros simples você tinha uma fórmula que eu apresentei para vocês que também era assim, né? M igual a C que multiplica 1 mais I vezes T. Tá? Aqui ó, é 1 mais I elevado a T. Então fica atento com isso daí. Tá? A gente pode também calcular o montante dessa forma. Né? Se a gente souber o capital e os juros, é só somar o capital com os juros. Da mesma forma que funcionava lá nos juros simples. Essa daqui não muda. Tá certo? Eu gostaria de fazer, antes de apresentar a resolução do exemplo 1, eu queria fazer uma observação que é a seguinte, né? Aqui nos juros compostos, o montante ele cresce segundo uma PG de razão 1 mais I. Tá? Lá nos juros simples, ele crescia segundo uma PA de razão I vezes C. Né? E lá cresce mais devagar, como eu falei naquela situação. Aqui, né, o montante ele cresce mais rapidamente com o passar do tempo, porque ele cresce segundo uma PG de razão 1 mais I. Tá certo? A outra observação também que eu gostaria de fazer é a seguinte, né, que você lembra quando eu falei de juros simples, né, eu fiz algumas observações lá que eu falei que são aplicáveis aqui no caso dos juros compostos. Então, é só para a gente ter isso em mente. Quando a gente estiver trabalhando aqui, né, os juros compostos, aquelas observações que eu falei lá na parte sobre juros simples, né, elas continuam válidas em se tratando de juros compostos, beleza? Então vamos lá. Esse primeiro exemplo ele diz assim, ó, uma empresa fez um empréstimo de 100 mil reais, com duração de 2 anos a uma taxa de juros compostos de 4% ao ano. Qual o valor pago ao final do período? Então veja bem, né? Primeiro é bom a gente separar os dados. O que a gente tem? Ele está falando aqui que ela fez um empréstimo. A gente sabe, né, com o exercício que a gente já fez, né, da parte de juros simples, que uma situação desse tipo aqui, esse empréstimo, ele representa o quê? O capital. Então, C é 100 mil reais, beleza? O tempo aqui ele falou que é de 2 anos. E a taxa é de 4% ao ano. Uma observação aqui é que o tempo e a taxa estão na mesma unidade, então não preciso me preocupar em converter nada, tá claro? Aqui também, né, a gente sabe que quando a gente trabalhava com a taxa lá nos juros simples, eu falei para vocês trabalharem com a fração, né? Então fica assim, ó, 4 sobre 100, ficaria isso. Mas nesse caso aqui, tá, é mais jogo você trabalhar, ao invés de trabalhar com a fração, trabalha com o número decimal. Tá? Se eu pegar o 4 e dividir por 100, isso vai dar 0,04. Tá? Então eu vou trabalhar com isso aqui. Ok? O que a gente está querendo? Né? Ele está falando assim, qual o valor pago ao final do período? O valor pago ao final do período nada mais é do que o montante. Então eu quero calcular o montante. Então agora é trivial, porque é só aplicação de fórmula. O montante é o quê? C, né? Então C eu já sei que vale 100 mil. Então eu vou colocar aqui, substituir o 100 mil. Que multiplica quem? 1 mais I, só que I é 0,04. Então eu vou colocar aqui 0,04. Por sua vez está elevado a T, só que T vale 2. Então eu tenho aqui 2. O montante vai ser igual a 100 mil, que multiplica quem? 1,04 elevado a 2. Beleza? Então tem que fazer essa conta aqui. Tá? Como que eu vou calcular esse 1,04 elevado a 2? Né? Antes de calcular isso aqui, né? Isso aqui você tem que ter cuidado também com essa soma, né? 1 mais 0,04, porque tem gente que se enrola com isso. O 1 você representa 1,00, que fica 0,04. Aí você soma normalmente aqui, vai dar 1,04, tá? Porque tem gente que pensa que isso daqui é 0,05,
tá? Pode parecer bobo para alguns, mas para muitas pessoas isso daqui não é tão na cara. Então por isso que eu estou explicando ali, tá? Esse 1,04 elevado a 2, eu vou fazer a conta aqui, ó. 1,04 vezes 1,04, né? 4 vezes 4, 16, vai 1. 0 vezes 4 dá 0, mais 1 dá 1. Aqui vai dar 4, aqui vai ficar 0, 0, 0, né? E aqui vai ficar 1, 0, 4, beleza? Então aqui tenho 6, aqui eu tenho 1, 8, 0, 1. Né? Como eu tenho aqui 4 números depois da vírgula, né? 2 em cima e 2 embaixo, você tem que pegar aqui e vir com a vírgula aqui, ó, 4 casas decimais. Então aqui o montante vai ser igual a 100 mil, que multiplica quem? 1,0816, tá claro? Para poder fazer essa conta aqui eu não preciso nem me estressar, né? Por quê? Porque é só andar com a vírgula, né? Multiplicar por 100 mil, eu tenho que andar com a vírgula quantas vezes? Isso que você pensou, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai dizer, ficou uma casinha ali vazia, né? Só botar um 0. E aí a vírgula fica aqui no final. Então você tem o quê? 108.160 reais, né? É o valor do montante. Se ele me pedisse os juros, né? Como que eu ia fazer? Eu ia pegar o montante e subtrair o capital. Nesse caso, ia dar R$ 8.160 de juros. Tá claro? Então, é um exercício bem trivial, né? Para a gente poder se familiarizar aí com essa fórmula, tá? Agora eu vou resolver com vocês o exercício 2. Então, pessoal, esse segundo exercício ele vai dizer para a gente assim, ó. Tiffany investiu R$ 500 em uma aplicação a juros compostos durante 2 meses, tá? Determine a taxa de juros mensal sabendo que o montante gerado foi de R$ 845. Beleza? Então, olha só, como que você resolve esse tipo de problema? Primeira coisa, né? O valor investido foi de quanto? R$ 500. Esse valor investido a gente sabe que é o capital. O tempo da aplicação foi de 2 meses. Então, aqui tem o T igual a 2 meses. Tá? Ele disse para mim ainda que o montante, né, determine a taxa de juros, então ele quer saber o valor de I, melhor dizendo, e ele disse que o montante foi de quanto? 845, né? O montante gerado nessa aplicação, beleza? Então, utilizando esses dados, a gente tem que determinar o valor de I ao mês, né? A taxa mensal, tudo bem? Então, veja só, você tem M igual a quanto? 845, beleza? Só que M, né, é C vezes 1 mais I elevado a T. Então tem aqui, ó, C vezes 1 mais I elevado a T. Isso é igual a quem? 845, tá? Isso aqui é a fórmula, né, que calcula o montante dos juros compostos. Eu sei que C é 500, então eu vou colocar aqui 500, que multiplica 1 mais I elevado a quem? O I eu não sei quem é, eu vou deixar, e o T vale 2. Então substitui T igual a 2. Então eu tenho isso. Então aqui eu vou obter o seguinte, esse 500 que está multiplicando, passa para baixo dividindo. Então eu vou ficar com 1 mais I ao quadrado igual a 845 sobre 500. Tá claro? Se você observar, dá para dividir aqui por 5 e aqui por 5. Né? Então vamos simplificar esse negócio. Então dividir aqui por 5. Aqui por 5, eu vou ficar com 1 mais I ao quadrado igual a quanto? 845 dividido por 5 vai dar 169. Tá? Então você vai ter 169. 500 dividido por 5 vai dar 100. Beleza? Como que eu resolvo isso daqui, né? Imagina que esse 1 mais I fosse um x. Aí eu ficaria com uma coisa assim, ó. X ao quadrado igual a 169 dividido por 100. Isso aqui a gente sabe resolver, né? A gente pega aqui o x, isola o x como? Mais ou menos a raiz quadrada de 169 sobre 100. Né? Então aqui é mais jogo fazer isso. Tá? Um outro caminho é desenvolver isso aqui. Cai numa equação de segundo grau, vai dar muito mais trabalho, uma equação completa, né, melhor dizendo, porque essa daqui também é uma equação de segundo grau, mas só que vai cair numa equação completa, vou ter que usar delta, vai demorar muito mais. Tá? Então aqui é mais jogo fazer isso aqui, ó. 1 mais I vai ser igual ao quê? Mais ou menos a raiz de 169 dividido por 100. Trivial. 1 mais I vai ser igual a quem? Mais ou menos o quê? Raiz de 169, 13, né? Raiz de 100, 10, beleza? A solução negativa, né, o menos 13 sobre 10, a gente despreza, porque esse 1 mais I aqui é sempre positivo, tá? Então 1 mais I vai ser igual a quem? 13 sobre 10.
Tá? Então 1 mais i vai ser igual a quanto? 13 dividido por 10, 1,3. Tranquilidade? Esse 1 que está positivo passa para lá negativo. O i vai ser igual a quem? 1,3 menos 1. E 1,3 menos 1 vai dar 0,3. Essa é a taxa, mas eu quero em porcentagem, né? Porque a gente usualmente não deixa dessa forma. Para passar para porcentagem, você vai multiplicar isso por 100. Tá? Multiplicando isso aqui por 100, você vai obter o quê? 30% ao mês. Essa é a taxa mensal, tá? 0,3 vezes 100, se você fizer a conta aí, você vai verificar facilmente que é 30, né? E no caso aqui é 30%. Tranquilidade? Agora eu vou fazer com vocês mais um exercício. Então, pessoal, nesse terceiro exemplo, né, ou nesse terceiro exercício, ele vai falar pra gente assim, ó, uma aplicação financeira de R$5.000 gerou um montante de R$25.000. Sabendo que a aplicação foi realizada sob o regime de capitalização composta a uma taxa de 6% ao mês, determine o tempo em meses que o dinheiro ficou aplicado. Aí ele manda você usar, né, essas aproximações aqui, o log de 5 igual a 0,70 e o log de 1,06 igual a 0,025. Tá claro? Então veja só, né? Como que você deve proceder para resolver? Primeira coisa é identificar ali, né, que esses R$5.000 representam o quê? O capital. Então, o capital é 5.000. O montante, ele falou aqui, é de R$25.000. Tá? E ele disse, né, que a taxa I é de 6% ao mês. Tá? 6% é a mesma coisa que 6 dividido por 100. Né? E aqui eu aconselhei vocês a dividir, né, usar o número decimal. Então aqui 6 dividido por 100 é 0,06. Beleza? E o tempo é o que a gente quer determinar. Beleza? Então a gente vai partir do montante para poder determinar o valor do tempo. Tá? A gente sabe o quê? Que M é igual a quanto? R$25.000. M é C vezes I vezes 1 mais I elevado a T. Né? Então aqui eu vou substituir a fórmula. C vezes 1 mais I elevado a T. Isso é igual a R$25.000. Tá certo? Então veja bem, o valor de C é 5.000, eu vou substituir, então eu vou ficar com 5.000, que multiplica quem? 1 mais o I, só que I é 0,06, né? Então vai ficar 1 mais 0,06 elevado a T, T é o valor que eu quero determinar, isso igual a 25.000. Tá? Então aqui eu tenho 1 mais 0,06, isso vai dar 1,06 elevado a T, igual a 25.000 dividido por 5.000, né? Porque está multiplicando, passa para baixo do 25.000 dividindo. Aí aqui eu posso cortar esses zeros, tenho 25 dividido por 5. Então eu vou ficar com 1,06 elevado a T igual a quem? 25 dividido por 5 vai dar 5. Isso daqui é uma equação exponencial na variável T. Como que eu resolvo? Usando o log, né? Então eu vou escrever log na base 10. Por quê? Porque os dados estão na base 10. Então eu vou escrever log na base 10 de 1,06 elevado a T igual a log de 5 na base 10. Tá? Tomei logaritmos na base 10 de ambos os lados da minha equação. Esse T que está aqui no expoente do 1,06 vai cair na frente multiplicando por propriedade de log, o logaritmo da potência. Então vai ficar T vezes o log de 1,06 igual ao log de 5, beleza? Então o valor de T vai ser quem? Log de 5 dividido pelo log de 1,06, concorda? Só que o log de 5 é dado, é 0,70. Então eu vou substituir, vai ficar 0,70 dividido por quem? Log de 1,06, 0,025. Tá? Então eu tenho aqui, né, 0,70 dividido por 0,025. 0,70 e 0,700 é a mesma coisa. Fiz isso para igualar o número de casas decimais e poder eliminar as vírgulas. Então eu vou ficar com o quê? 700 em cima e embaixo eu fico com 25. E 700 dividido por 25 é muito fácil de ver que vai dar o quê?
vai dar 100 dividido por 25, né? Vai dar 4, concorda? E 4 vezes 7 vai dar o quê? 28 meses. Tá certo? É só olhar aqui, né? Pega os 700, é 7 vezes 100, 100 dividido por 25 dá 4, e 4 vezes 7 vai dar 28, né? Então aqui a resposta é 28 meses que o dinheiro ficou aplicado, beleza? Então pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto, tá certo? Tudo de bom e que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Valeu!